Olá, meu nome é Fernanda Chaves e hoje eu vou falar um pouquinho sobre meu TFC, cujo título é Extração de Fonocardiograma Fetal por meio da separação cega de fontes no estudo comparativo. Meus orientadores foram o professor João Romano e o professor Renato Lopes. O problema em questão traz à tona o exame de fonocardiograma fetal. Ele é um exame de baixo custo e ele também tem a vantagem que nenhuma energia é transmitida durante o feto, afetando assim o seu desenvolvimento. No entanto, ele também acaba captando ruídos, né, de sons que estão no ambiente onde a mãe está, bem como dos próprios sistemas circulatório, respiratório, digestivo da mãe. Então, a ideia, já que ele apresenta tantas vantagens, né, conforme eu disse anteriormente, a ideia é utilizar o processamento desses sons, né, desses sons cardíacos fetais, para fazer esse monitoramento da taxa cardíaca do feto ao longo prazo, durante o pré-natal, de forma que a gente possa filtrar esses ruídos e tornar, assim, o som cardíaco fetal mais limpo. Para isso, eu utilizei os seguintes métodos. Em ambos os meus experimentos, eu vou utilizar a fatoração matricial não negativa, que é um grupo de algoritmos em análise multivariada de álgebra linear, onde uma matriz, geralmente denominada V, é fatorada em duas outras matrizes, onde todas essas matrizes não possuem elementos negativos. Como a natureza do nosso sinal é um sinal de áudio, esses elementos realmente, de fato, não vão ser negativos, o que acaba casando bem com esse algoritmo. Essa não negatividade torna as matrizes resultantes mais fáceis de inspecionar. A principal diferença entre o EMD e o VMD, que serão os dois experimentos que eu vou utilizar, é que o EMD decompõe o sinal de forma adaptativa e orientada por dados, enquanto o VMD é uma técnica onde a decomposição é não recursiva, em que os modos são decompostos simultaneamente em torno da sua frequência central. Para essa apresentação, eu vou mostrar os resultados utilizando o sinal original, né, gravado realmente ali no ambiente, e um sinal com adição de ruído com uma SNR de 10 dB. Para o meu trabalho, eu utilizei outros níveis de ruído branco com diferentes SNRs. Então, inicialmente, utilizando o EMD, primeiramente, o algoritmo vai decompor esse sinal original ou o sinal contaminado com ruído branco em diferentes funções de modo intrínseco. Aí você vai conseguir a separação das fontes, né, daquele sinal, e para a gente poder assim identificar qual é o sinal do som cardíaco fetal, né? E nesse caso a gente consegue observar aqui alguns modos, né, no qual o EMD decompõe esse sinal, e por fim a sua decomposição em si. A gente consegue observar que ele acaba filtrando, né, esse sinal, de forma a deixar unicamente o sinal que a gente deseja, que é o som cardíaco fetal. Também com a adição do ruído, ele consegue realmente extrair esse som cardíaco fetal de forma eficiente, mesmo com a presença de mais ruído que foi adicionado. De forma semelhante, a gente vai fazer com o VMD, e ele também decompõe funções de modo intrínseco. Então, a gente aqui consegue observar as funções de modo intrínseco do VMD, e novamente a gente consegue observar que o VMD também consegue extrair o som cardíaco fetal de forma eficiente, tanto para o sinal original, como para um sinal adicional, com ruído adicional, um ruído branco adicional, com uma SNR de 10 dB. No entanto, a gente também consegue observar que o VMD ele acaba adicionando uma certa componente, a princípio, de caráter linear, como a gente consegue ver aí no gráfico. Por fim, já que ambos esses métodos conseguiram, né, extrair o som cardíaco fetal do sinal original e do sinal contaminado com ruído de forma satisfatória, uma das variáveis de decisão desse problema acaba sendo justamente o tempo de execução ou o custo computacional. Para isso, então, eu resolvi comparar nesses aspectos os dois algoritmos. Então,
Para decomposição, para fatoração matricial não negativa, eu utilizei a biblioteca Ninfa, do Python. Ela já tem um certo tempo que ela está na rede, então ela já passou por alguns versionamentos, algumas correções de bugs, de forma também que a EMD, por também estar um tempinho já na rede, ela também já passou por esse processo, e eu utilizei, por fim, a DS Tools para utilizar o VMD. Essa, no entanto, é uma biblioteca bem recente, foi feita por alguns pesquisadores em anos próximos aqui, então ela ainda não passou por todo aquele tratamento de correção de bugs, de sugestões de usuários ou de versionamento, então ela acaba sendo um pouco mais nova. Comparando, né, então, realizando aí alguns experimentos, eu comparei o tempo, e a gente consegue observar que para o EMD o tempo médio fica em torno de 1,45 minutos de execução para o sinal original, e para o VMD a gente tem em torno de 50 minutos, também para o sinal original. Dessa forma, a gente conclui que os modos obtidos por VMD possuem componentes de mais altas frequências, como vocês conseguiram observar nos modos, mostrando assim que o VMD também é mais sensível a altas frequências. Já o EMD contém as componentes de mais baixa frequência. Ambos os métodos conseguiram extrair os fonocardiogramas, né, fetais de forma satisfatória, eliminando assim aquele ruído adicional e o ruído presente na gravação original. Os resultados são bem semelhantes àqueles que a gente observa na literatura, no entanto, a vantagem do meu trabalho se refere mais à questão de software, porque eu utilizei o Python, que é um software livre de fácil aprendizado, enquanto aqueles encontrados na literatura utilizam principalmente o MATLAB, que é um software que é pago e a licença não costuma ser muito barata. Por fim, o EMD acaba se tornando mais vantajoso em termos de complexidade computacional, como a gente conseguiu ver. O tempo que o EMD leva para executar esse processamento de sinais, né, esse processamento do áudio, acaba sendo bem menor do que o VMD, se tornando assim um componente-chave na hora de decidir qual método utilizar. Bem, esse foi o meu trabalho, espero que vocês tenham gostado. Caso você queira ler o meu trabalho por escrito, ele se encontra na descrição desse vídeo. Fico aberta a dúvidas e muito obrigada por assistir.